Boa tarde, boa noite. O CIP é aquele farol de liberdade e de vigilância na nossa sociedade. Faz jus àquele poema, canção dos meus tempos da faculdade em Lisboa, dos tempos da luta antifascista, anticolonial. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Voa livre como o vento, voa livre. Isto pela resiliência, resistência do CIP através dos tempos, afirmando-se na nossa sociedade com alto prestígio, este prestígio que faz com que eu me sinta honrado, com orgulho, de participar nesta efeméride, a celebração dos 18 anos do CIP, para dizer que nós outros não temos uma relação direta com o CIP, temos relação direta com o trabalho de alta utilidade pública que o CIP nos presta. Eu tomei nota para não ultrapassar os 10 minutos, mas não sei, acho que vou ter alguma tolerância, são 6 páginas e meia. Então, ética e integridade na esfera pública, controle da corrupção, desafios da transparência. Desde logo fica para mim claro que estamos focalizando ângulos de um mesmo e único problema, a corrupção, que tem como consequência a corrosão da ética e da integridade, tornada inevitável e instrumental, e a falta de transparência como condição essencial da sua eficácia da corrupção. Assim, o caráter sistémico da corrupção. A corrupção começou como começou, em todo o caso, como um pequeno jacaré, de que se previa o grande perigo que haveria em deixá-lo crescer. Sem embargo, o jacaré foi crescendo, derrubando todas as barreiras com que a repressão o tentou travar. Afinal, não se estava perante um problema de criminalidade comum, mas perante um problema complexo de natureza política, económica e social. E, como tal, um problema resistente a toda a repressão, desde os nossos gulags, leis da chicotada, até a própria pena capital. A corrupção resistiu a tudo isso, afirmou-se e hoje está bem adulta, bem enraizada. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Foi repetido muitas vezes, chegando a parecer até um karma capaz de o exorcizar a esse demónio do poder. Mas, de fato, a corrupção tem a ver com o conceito do poder e com a organização do poder que decorre desse conceito. Portanto, nem tanto ou nada com o discurso ou os discursos sobre a corrupção. Tem a ver com o poder, o conceito de poder e a organização do poder. No princípio, na independência do país, tivemos aquele ultrapresidencialismo, epítome do proclamado poder unitário do Estado e do centralismo democrático, conforme se consagrava no artigo 39 da Constituição de 1975. Então podemos encontrar aqui a raiz mais funda do problema, ou dito de outra forma, a causa que criou as condições para a tão rápida e sistémica proliferação da corrupção. É que, na verdade, se é preciso que o poder limite o poder para que este não se torne absoluto, irremediável e absolutamente corrupto, então aquela altíssima concentração do poder
que designei de ultrapresidencialismo era, a curto ou médio prazo, a receita certa para a evolução que não tardamos a conhecer depois. E, no entanto, estamos a falar do tempo do presidente Samora Machel, que podemos, sem hesitação nem controvérsia, nele reconhecer o ícone da anticorrupção, uma das razões porque certamente ele cintila nas azagaias que se erguem, conclamando a luta que deve continuar. E a razão é simples, é que a questão não tem a ver com o caráter, a ética e os valores de Samora. Tem sim a ver com o conceito do poder e com a organização do poder que desse conceito decorre, como assinalei. No fim, até poderemos compreender o quanto também Samora terá sido vítima desse conceito e organização do poder. É que não consta, nunca constou, que ele, Samora, pessoalmente, tivesse sussurrado alguma vez à corrupção. É que, embora na verdade sejamos todos pecadores, não havendo quem não tenha sido tentado, nem todos somos feitos da mesma massa. É por isso que nele reconhecemos o herói, porque fiel aos valores fundamentais de ética e integridade que cintilam nessas azagaias que desafiam. Desafiam-nos a nós, que somos tantos a sussurrar que mais parece ser essa a regra e não a exceção como era naquele tempo. Enquanto não discutirmos esse conceito e organização do poder, não estaremos no cerne do problema. Não estaremos no cerne do problema, mas apenas na sua periferia, discutindo incipiências e marginalidades. O primeiro abalo. Então, o primeiro abalo que o ultrapresidencialismo sofreu foi a 5ª revisão da Constituição, em 1986, revisão dita da desacumulação. Por que da desacumulação? Porque foi da crise que a guerra, que por comodidade e para evitarmos a incómoda e problemática questão da sua natureza, desta guerra, usamos chamar dos 16 anos. Foi da crise que essa guerra provocou no seio da Frelimo que se decidiu que o presidente Samora devia concentrar-se na tarefa principal, à frente da guerra, deixando as outras tarefas do Estado para outros níveis de responsabilidade. Assim se decidiu abrir mão daquele ultrapresidencialismo, passando o presidente da Assembleia Popular a ser eleito pela mesma Assembleia e passando a chefia do governo para um primeiro-ministro. Presidente da Assembleia, Marcelino dos Santos, em substituição do presidente Samora, que era o chefe de Estado, presidente da República, presidente da Assembleia, e o Dr. Mário Machungo, primeiro-ministro, chefe do governo, em 1986. Como tenho insistido, embora ainda não estivesse no horizonte o conceito de separação dos poderes, esta separação de funções e o difícil parto do que resultou, porque isto não foi fácil, é uma crise, como digo, abria o caminho para um funcionamento mais autónomo das instituições. E seria de prever que na sua evolução e desenvolvimento lógico desembocasse finalmente nesse bom porto. O porto da separação dos poderes. O que importa reter, sobretudo na economia da presente abordagem aqui, é que, como resultado da desacumulação operada, passou-se daquele ultrapresidencialismo para um presidencialismo mais mitigado. Portanto, nas circunstâncias, um pequeno passo, porém notável, auspicioso e prenhe de futuro. Estamos em 1986. O recuo, ou um passo atrás e 2 passos em frente. Ainda em 1986 acontece Bonzine.
Entretanto, a evolução e agravamento da guerra, sem solução militar à vista, leva ao crescimento dramático da consciência da necessidade de se lhe pôr fim, retomando e dando continuidade aos esforços e iniciativas anteriores, particularmente no combate. O panorama internacional global sofre mudanças com repercussões sobre a região, no continente e na sub-região. É a queda do Muro de Berlim que acontece e a libertação de Mandela que se anuncia. Em Moçambique, o presidente Chissano confere um ímpeto renovado ao processo de revisão constitucional que já vinha de 86 e agora, nas novas circunstâncias, direcionam no sentido de se criar o quadro político constitucional adequado para abrir caminho, dirigir os processos e acolher as inevitáveis transformações que se anunciavam. É neste contexto que temos Roma e as negociações para a cessação da guerra e o alcance da paz. Volto ao conceito e organização do poder, que é para mim, como já disse, o cerne da questão da corrupção. E o conceito e a organização do poder definem-se na Constituição. Então dizemos que o direcionamento do processo de revisão, sob a liderança do presidente Chissano, culmina na Constituição de 1990, que consagra o Estado de Direito Democrático, finalmente assenta na separação dos poderes, no multipartidarismo, na liberdade de imprensa, na proclamação dos direitos, deveres e liberdades fundamentais do cidadão. Porém, e este é o ponto que não deve passar despercebido, sob pena de se incompreender tudo o que se passou depois até aos nossos dias. Porém, digo, antes de se avançar para a separação dos poderes, procedeu-se à reconcentração parcial do que havia sido desacumulado em 1986. Claro, isto passou-se ao nível dos trabalhos preparatórios, porque não houve, entretanto, uma revisão intercalar, uma revisão constitucional intercalar. Mas recuou-se, efetivamente. Antes de se avançar para a separação de poderes, reconcentrou-se aquilo que se tinha separado em 86. Se compreendermos isso, depois compreenderemos a evolução, como é que chegamos onde estamos hoje. O resultado foi que do presidencialismo mitigado, resultante da desacumulação, a Constituição de 1990 recuou para um presidente mais próximo do anterior ultrapresidencialismo de 75. O que ditou depois um sistema de governo fortemente presidencialista, o atual sistema de governo. Porque, em suma, se tivesse sido mantida a separação de funções adotada em 1986 e daí se avançasse para a separação dos poderes, o que seria uma evolução coerente e lógica, teríamos como resultado um sistema de governo semipresidencialista. E isto faria muita diferença, ou toda a diferença. Porquê? Porque a separação dos poderes, sobretudo para um país que vinha do poder unitário do Estado, traduzido no ultrapresidencialismo da Constituição de 1975, antes da revisão de 86, que introduziu a desacumulação, tinha que significar fundamentalmente o seguinte, a separação dos poderes. Separação entre o Executivo, o Legislativo e o Judicial. Independência entre os poderes separados. Limitação do poder pela interdependência entre os poderes, na medida e modalidades estritamente definidas na própria Constituição. Quando falamos de independência dos poderes, não ignoramos a interdependência, mas, em primeiro lugar, eles são independentes. E, a partir da sua independência, de cada um dos poderes, se estabelecem as modalidades de relacionamento que significam os checks and balances. Finalmente, a limitação temporal do poder pela definição precisa dos mandatos. Não vou elaborar o que quero dizer definição precisa dos mandatos, mas este é um tema interessante. Como é que na história da África se tem contornado
e qual é a nossa própria experiência em relação a isso. Ora, no sistema que adotamos em 90, confundem-se no Executivo a chefia do Estado e a chefia do Governo. E como o Presidente da República é eleito por sufrágio universal direto, não responde perante a Assembleia da República. E assim a interdependência acaba relativizada. Porque a chefia do Executivo está lá no chefe de Estado, no Presidente da República. Ora, num sistema de Estado de Direito Democrático, com checks e balances que funcionem, o Executivo tem que responder perante o Parlamento. No nosso caso, o Executivo não responde perante o Parlamento. Vai dar-me informações, mas não responde. Não é responsabilizado pelo Parlamento. E o Presidente da República também vai dar uma mensagem que no princípio até era discutida, debatida, mas depois eliminou-se isso. E hoje vai dar uma mensagem à nação através do Parlamento e ficamos por aí. Portanto, no atual funcionamento do nosso sistema político, em que o presidente eleito tem sido invariavelmente o presidente do partido vencedor das legislativas, significa que a independência da própria Assembleia da República fica comprometida ou também relativizada. Estou a dizer que este presidente, no nosso sistema atual de funcionamento, o presidente da República, candidato de um partido, neste caso do Partido Frelimo, é presidente do Partido Frelimo. Se não era, tem que passar a ser. Se era presidente do partido e deixa de ser presidente da República e sucede-lhe outro, ele tem que deixar de ser presidente do partido, tem que passar o poder. Foi assim que aconteceu com o Chissano, foi assim que aconteceu com algumas hesitações entre Guebuza e Inhuza. Portanto, dizia que no atual funcionamento do nosso sistema político, em que o presidente eleito tem sido invariavelmente o presidente do partido vencedor das legislativas, significa que a independência da própria Assembleia fica comprometida ou relativizada. Ele é presidente do partido, presidente da República, chefe do Executivo e tem uma bancada que obedece ao princípio da disciplina partidária. Portanto, estamos a ver aqui a continuidade, de certo modo, de um poder unitário, do poder unitário que já existia formalmente e que agora, nas condições do multipartidarismo, se reorganiza para continuar a existir, a funcionar, pelo menos como tal. Acrescendo a isso as prerrogativas atribuídas ao Presidente da República sobre o Judicial, vemos também a independência do Judicial seriamente relativizada. Em resumo, de um sistema de centralismo democrático ultrapresidencialista, desembocamos hoje num sistema que podemos designar de centralismo presidencialista absoluto. Num tal sistema, tudo gira à volta deste presidencialismo absoluto, sendo que a autonomia das instituições é relativizada. Por conseguinte, não há efetiva interdependência, não há controle e responsabilização, checks and balances. E tudo fica, direto ou indiretamente, dependente da vontade política de quem detém o poder. Em conclusão, é a partir daqui, do sistema e do seu funcionamento, que podemos passar a ler e a compreender a repercussão e as consequências deste conceito de poder e da organização a que dá lugar para o servir. E a relação de causalidade que tem com a problemática da corrupção, da ética e integridade na esfera pública e da transparência. Eis porque todos os partidos e todos aqueles que se fazem as eleições, o seu objetivo último é ganhá-las a todo custo. Isso que nem que seja necessário arrancar. Não é minha expressão.
O seu objetivo último é ganhá-las a todo custo, como condição para a conquista ou captura desse eixo à volta do qual gira todo o sistema, isto é, o centralismo presidencialista absoluto, que tem como motor o presidente. Eles lutam para conquistar a sua vez nesse giratório processo de insaciável acumulação. Este centralismo cria as condições propícias para a acumulação. É funcional, não é apenas uma questão psicológica. Eu, Teodato Mbana, que penso, analiso desta maneira, perante vós, se me candidatarem e se for eleito, eu disse atrás, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Poderei resistir, continuar a pensar como penso durante algum tempo, mas finalmente a máquina vai me engolir. Mas normalmente as pessoas não entram contra a máquina, já entram porque querem aquela máquina. Portanto, este sistema corrompe a sociedade, corrompe a política, corrompe os partidos, corrompe até a sociedade civil. Vincula-nos a pensar que só daquela maneira. E daquela maneira, efetivamente, quem controla este sistema é que efetivamente realiza a acumulação insaciável. É isso que chamamos de corrupção. Só é possível nessas condições. Se funcionarem os checks and balances, aqueles são possíveis exatamente num sistema de semipresidencialismo, em que separamos a chefia do Estado da chefia do Executivo, como havíamos feito em 86, aí é possível, porque o governo passa a responder perante a Assembleia e é responsabilizado perante a Assembleia. A Assembleia pode mudar o governo. Nós, em nome da estabilidade e outras coisas muito vagas, dissemos que isso não convém. Quer dizer, não convém que haja controle, não convém que haja checks and balances, não convém que haja responsabilização. E caímos na total falta de controle, falta de responsabilização. Então, quem nesse sistema tem unhas para tocar guitarra, toca mesmo. E nós ficamos a ouvir, a assistir. É lamentável. Portanto, eu dizia que eles lutam para conquistar a sua vez, a nossa vez, nesse giratório processo de insaciável acumulação. É isto que está. A nossa vez, a minha vez. Ao nível dos partidos, ao nível dos políticos. O poder, isento de limitações e de controle efetivo e de responsabilização, portanto, um poder relativamente ilimitado, garante o ambiente propício em que se gera e reproduz a corrupção.